Boa tarde. O presidente da Argentina, Maurício Macri, aumenta o salário mínimo, dá bônus para servidores e congela o preço da gasolina. O anúncio acontece depois da derrota governista nas eleições primárias. Um alerta de recessão nos Estados Unidos derruba as bolsas de valores. Aqui no Brasil, a bolsa também cai e o dólar sobe. Deputados aprovam o texto principal da medida provisória da liberdade econômica. Rio de Janeiro, uma jovem que carregava o filho no colo é a mais recente vítima de bala perdida. Manifestantes e policiais paraguaios entram em confronto na fronteira com o Brasil. E ainda a temperatura despenca e o sul tem frio de quase 9 graus negativos. E nossos repórteres encontram o dono do carro roubado, que foi recuperado depois de 27 anos. O Jornal Hoje está começando. Uma jovem mãe foi a mais recente vítima de bala perdida no Rio de Janeiro. Ela levava no colo o filho de 1 ano e 10 meses que ficou ferido de raspão. Foi durante um tiroteio entre polícia e bandidos na zona oeste do Rio. Hoje de manhã, a comunidade da Mangueira, na zona norte, já acordou com um confronto. Antes mesmo do dia clarear, o silêncio foi interrompido pelos tiros. A manhã violenta na Mangueira impôs o medo. Criminosos com fuzis foram flagrados circulando pela favela, bem ao lado de uma criança. A Mangueira fica em frente ao estádio do Maracanã e de uma estação do trem e do metrô. Hoje cedo, passageiros do trem tiveram que se jogar no chão para se proteger das balas. A situação do trabalhador, 6 horas da manhã. PMs disseram que trocaram tiros com bandidos e um suspeito morreu no confronto. Logo depois, o prédio da unidade de polícia pacificadora foi atacado até com granadas. Na Zona Oeste, em Bangu, ontem à noite, mais tiroteio entre policiais e traficantes. Margarete Teixeira, de 17 anos, morreu com uma bala perdida. O filho dela, de 1 ano e 10 meses, levou um tiro de raspão no pé e está internado. Com a Margarete, já são 6 mortos em operações policiais desde a sexta-feira no Rio. Uma rotina de órfãos que enterram suas mães e de pais que se despedem muito cedo de seus filhos. Diogo Costa foi enterrado ontem. Ele treinava no Sub-17 do América. Na despedida, a irmã de 7 anos tentou falar mais alto do que a dor. Que cada pessoa que esteja aqui sempre vive bem, que não perca ninguém, assim desse jeito. Sempre, quando alguém estiver assim, meio triste, libera suas mãozinhas e lava o coração dele. Ontem também foi enterrado Henrico de Jesus Viegas, de 19 anos. A família conta que ele tinha ido buscar a moto no concerto quando foi atingido por um tiro na cabeça. Eles já entram já sem respeitar filho de ninguém. Isso não existe, tá? Eu não quero estar na pele dessa mãe, que é mais uma que está indo, tá? E nada resolve, nada. A rotina de violência nas comunidades do Rio fez com que moradores do Complexo da Maré, na Zona Norte, mandassem 1.500 cartas para o Tribunal de Justiça. Os moradores pedem um novo protocolo para as operações policiais. Boa parte dos desabafos vem de crianças. Quem mora na Maré se sente ameaçado. Me sinto um alvo, sinto a minha família também como alvo. O Tribunal de Justiça do Rio informou que as cartas foram recebidas e geraram um processo administrativo que foi arquivado. Segundo o texto, a razão para o arquivamento é que a presidência do Tribunal de Justiça não pode interferir em decisões judiciais. Agora há pouco, o porta-voz da PM do Rio, Coronel Mauro Flies, disse que as mortes de inocentes vão ser investigadas pela Polícia Civil e pela Corregedoria da Polícia Militar. Nas palavras do porta-voz, abre aspas, todo cidadão merece direito à autodefesa e investigação. O policial militar também tem esse direito, fecha aspas. Já o secretário de Governo do Rio, Cleiton Rodrigues, lamentou a morte dos jovens, prometeu dar apoio às famílias, mas disse que o Estado não vai recuar na política de segurança.
O ex-médico Roger Abdelmaci, condenado a 181 anos de prisão por 48 estupros, vai ficar internado num hospital penitenciário de São Paulo por um mês. O ex-médico de 75 anos foi levado para o hospital ontem, depois que a Justiça revogou a prisão domiciliar que ele cumpria desde 2017. A Justiça suspeita de fraude sobre o estado de saúde dele depois de uma reportagem do Fantástico sobre um livro que fala dos presos famosos da Penitenciária 2 de Tremembé. Após a denúncia, o médico Carlos Sussumo, que cumpre pena em Tremembé, confessou que fez um atestado médico falso sobre a saúde de Abdelmaci e que indicou para o estuprador um remédio para alterar a pressão arterial. A Justiça do Paraná remarcou para o mês que vem os interrogatórios dos réus do processo que investiga a morte do jogador Daniel Correia. A audiência foi adiada porque uma das testemunhas não compareceu e a defesa da família Brites pediu que ela fosse substituída. Daniel Correia foi morto em outubro do ano passado. Ao confessar o crime, Edson Brites disse que Daniel tentou estuprar a mulher dele, Cristiana Brites. Uma confusão no fim da manhã entre a polícia e manifestantes paraguaios na fronteira com o Brasil. Tudo começou quando os policiais que faziam um bloqueio próximo à aduana da Ponte da Amizade tentaram liberar a saída de caminhões do Paraguai para o Brasil. Os manifestantes jogaram pedras e os policiais revidaram com bombas de gás e tiros de balas de borracha. Por enquanto, não há informação de feridos. Os manifestantes querem a destituição do presidente Mário Abdo Benítez por conta de um acordo feito em maio, em que o Paraguai se comprometia a comprar energia mais cara da usina de Itaipu. O acordo foi cancelado no começo do mês. As queimadas atingem boa parte das regiões norte e centro-oeste do país. Há quase 100 dias não chove em Cuiabá. De janeiro até agora, as queimadas já passam de 12 mil. O fogo se espalha em todo o estado, perto da capital, na Chapada dos Guimarães e no interior, como nessa fazenda de soja e milho, na cidade de Sorriso. O vento vira muito. Você está de um lado, o fogo está à esquerda, você está à direita. De repente, o fogo vem para o seu lado. Aí é muita fumaça, o operador em cima ali com um cano de água não consegue por causa do calor, né? Aí ele que complica. Mato Grosso é o estado com mais queimadas do país. O vizinho Tocantins vem em terceiro, com mais de 5.300 focos de incêndio. Tá queimando o cerrado todinho, cara. Meu Deus do céu. Na Serra do Lajeado, na capital Palmas, as chamas destroem a mata há 3 dias. Tudo começou quando um caminhão pegou fogo na estrada. A gente chega cedo aqui, faz o possível e o impossível para que a gente consiga controlar esse fogo na serra, porque todo ano tem essa questão dessa queimada que vem desgastando o meio ambiente. Essa queimada aqui atinge uma área verde, na região norte de Palmas. Nesse ano, o fogo chegou mais cedo e avança muito rápido. Com o vento, as chamas numa área vizinha atingiram este posto de combustível. 2 carros foram queimados. No campo, mais prejuízo. Em Porto Nacional, 5.000 coqueiros foram destruídos. As perdas passam de 3 milhões de reais. Nós conseguimos salvar uma carreta que transportava coco, mas o resto já estava tudo queimado já, né? O pessoal dos bombeiros já estavam aqui, né, tentando ajudar a conter o fogo, e alguns vizinhos também vieram ajudar, mas não tinha o que fazer. O governo do Tocantins decretou risco de desastre ambiental em 11 cidades. 250 brigadistas combatem as chamas em áreas de preservação ambiental. Mas nada disso acalma quem vive da lavoura. A gente planta com muito carinho, né? E eu tenho goiaba, eu tenho laranja, eu tenho limão, mamão. Então eu tenho muitas plantas aí. Então eu não quero que chegue as minhas plantas, não. Para o trabalho de um ano inteiro não se acabar em um dia. Exatamente, isso pode acontecer. Enquanto isso, uma onda de frio atingiu as regiões sul e sudeste do país. Em Urupema, Santa Catarina, os termômetros marcaram quase 9 graus negativos durante a madrugada.
quase 6 da manhã e o termômetro já marcava 7 graus negativos. Era o anúncio de que ainda vinha muito frio por aqui. Olha só a camada de gelo sobre os carros. É muito frio. Não é friozinho, não. É muito frio mesmo. Não dá para brincar, né? Tô quase que eu não consigo me mexer aqui, de tão enropado que eu tô aqui. A menor temperatura registrada no estado foi em Urupema, 8,7 graus negativos. E a sensação térmica, então, 14 graus abaixo de zero. É muito frio, mas a paisagem recompensa. Nós somos fascinados e vale a pena enfrentar esse frio todo, botar um cobertor, que é uma recordação que a gente leva, né? Muitos turistas corajosos subiram o Morro das Torres, que é o ponto mais alto da cidade, para registrar o fenômeno. Valeu a pena a viagem e o frio. O frio também esculpiu esse outro fenômeno nos barrancos ao longo da estrada. Esses aí são os conhecidos como pingentes de gelo. Na cidade de São Joaquim, a geada cobriu os campos e congelou essas árvores no centro. No Mato Grosso do Sul, a sensação térmica no começo da manhã foi de 3 graus no sul do estado. A gurizada caprichou nos casacos para ir para a escola. Tá muito frio. O frio também voltou para valer ao Rio Grande do Sul, com geada e temperaturas negativas em 13 cidades. São José dos Ausentes registrou a mais baixa, -4. E por lá os campos amanheceram brancos. A geada também cobriu a vegetação e os carros em Passo Fundo e Caxias do Sul. E tá esse frio em boa parte do centro-sul do país. A gente recebe Thiago Scheuer agora para falar sobre isso. Só de ver eu já tremo aqui, Thiago. Vai ficar gelado assim até quando? Olha, fica gelado, Sandra, até sábado, mais ou menos, né? Boa tarde para você em casa também. Então, até sábado, no centro-sul todinho, principalmente nessas manhãs aí. Hoje à tarde ainda vai ser gelada no sul de Mato Grosso do Sul, aqui em São Paulo e na região sul, claro, né? Em São Joaquim, São José dos Ausentes e Inácio Martins, no Paraná, não vai passar dos 10 graus, veja só. 7 quedas em Mato Grosso do Sul, 21, é frio para lá. E Curitiba com 13 graus, tempo bem encoberto. Porto Alegre foi a capital mais fria do sul hoje. O dia começou com 6 graus apenas, o sol já saiu, luz de geladeira, sabe? Não vai esquentar muito. E chega só aos 14 agora à tarde. Quem trouxe esse ar gelado foi essa alta pressão aqui, que está indo para o oceano agora e continua jogando umidade para o continente. Esse sistema aqui, alta pressão, ele joga o ar de cima para baixo. Então, o que acontece? É como se você tivesse um balde com água e esse balde, Sandra, por exemplo, se você soprar em cima, ele acaba espirrando água. Claro que em proporções gigantescas no oceano, né? Bom, com essa comparação de balde de água, né? Esse sistema também provoca chuva ou só frio? Provoca chuva, viu, Sandra? Jogando essa umidade, além do frio, ele provoca a chuva também. Então, por isso, está tudo mais encoberto e chuvoso, já na faixa leste aqui de São Paulo e em todo o Rio de Janeiro também. Em São Paulo, Vitória e Rio, tem tarde aí da sessão da tarde e da pipoca também, né? Veja só aqui as temperaturas mais baixas também. Inclusive, entre o litoral do Rio e o do Rio Grande do Sul, aí sim tem risco de ressaca entre Campos dos Goitacazes e Santa Vitória do Palmar, ondas de até 3 metros de altura. Já no litoral do Nordeste também chove hoje por causa da umidade que sopra do mar. No Recife, o sol aparece pouco e a máxima chega aos 27 graus. Em João Pessoa, Salvador e São Luís, também tem chuva hoje, nessas pancadas aí. Agora, Belém e Manaus até pode vir um pouquinho mais forte, viu? Aliás, em Manaus, volta a chover hoje, depois da tarde mais quente do ano ontem, quando fez 35,5 graus por lá. Tem chuva também em outros pontos da região norte, como você vê aqui em verde, Roraima, Amapá e também no norte do Pará. Agora, tempo firme, dominando também o nosso mapa entre o sul, parte do norte do Brasil e nordeste também. Amanhã? Amanhã é frio ainda de manhã, Sandra, preciso te dizer isso, né? Tem novo aí risco de geada lá para as regiões aqui do sul do Brasil, principalmente na Serra, tá? Deve ficar bem gelado de novo. E também nevoeiro em boa parte aqui, ó, do leste de São Paulo e também leste da região sul, pegando também oeste e sul de Mato Grosso do Sul, Sandra. Ok, Thiago, até amanhã. Até amanhã, Obrigada. bom frio para todo mundo. Ok.
O Ministério da Educação prorrogou as inscrições para novos alunos do ProUni e do FIES. No programa Universidade para Todos, a data final mudou do dia 16 para 19 de agosto. Para o Fundo de Financiamento Estudantil, a data limite passou do dia 9 para 16 de agosto. O MEC decidiu prorrogar os prazos para não prejudicar os estudantes com os problemas de instabilidade nos portais de inscrição registrados na semana passada. Os deputados discutem hoje mudanças no texto da medida provisória da liberdade econômica que foi aprovado ontem à noite. A MP reúne uma série de ações para desburocratizar a economia. Quem acompanha esse assunto é Natália Godoy. Natália, boa tarde para você. Oi, Sandra, boa tarde para você, boa tarde a todos. É o primeiro item da pauta de hoje. Os deputados vão retomar a votação e vão votar os destaques. O que são os destaques, né? São aquelas propostas de mudanças no texto. Até o momento, tem 11 destaques na pauta e essa sessão aqui no plenário da Câmara deve começar por volta de umas 4 da tarde. Ontem foi um longo dia de negociações. Os deputados aprovaram esse texto base por volta de umas 11 da noite e o governo espera que o texto base da medida provisória da liberdade econômica siga para o Senado do jeito que está. Então, depois de votar os destaques, esse texto segue, portanto, para o Senado. E a votação ela tem que ser concluída até o dia 27 de agosto para que a MP não perca a validade. Então, a gente vai ver agora como que foram os trabalhos, né, no dia de ontem e também no dia de hoje. Vamos ver na reportagem. Hoje de manhã, o ministro da Economia, Paulo Guedes, recebeu empresários, advogados, economistas e professores de vários estados para conversar sobre a MP da Liberdade Econômica. Como os deputados ainda vão analisar algumas sugestões de mudanças no texto hoje, os chamados destaques, a equipe econômica do governo continua acompanhando as negociações. O secretário de Desburocratização do Ministério da Economia, Paulo Webel, disse que o governo espera que o texto siga para o Senado do jeito que foi aprovado ontem. Ele estima que a MP vai gerar um crescimento adicional do PIB em mais de 7% em 10 anos. Esse ano, por exemplo, poderia dobrar o PIB se tivesse sido introduzido no início do ano. Então, é um impacto muito forte. Ela facilita a abertura e fechamento de empresas, ela facilita a iniciar atividades em estabelecimentos de baixo risco, que não dependem mais de alvará, de licença. Isso significa, muitas vezes, 3, 6 meses de espera que não vão ter mais. O placar da votação ontem foi de 345 a favor, 76 contra e 1 abstenção. Os deputados enxugaram ao máximo o texto para conseguir aprovar a medida provisória. O ponto mais polêmico era o que tratava do trabalho aos domingos e feriados. Ficou assim: o trabalhador terá obrigatoriamente um domingo de folga a cada 3 domingos trabalhados. E sempre que trabalhar num domingo, terá que receber remuneração em dobro ou ganhar uma folga durante a semana. E as folgas semanais, conforme o texto, devem ser preferencialmente aos domingos. Nós estamos colocando na lei para dar segurança jurídica aquilo que já acontece hoje. Também foram mantidos no texto: pequenos comerciantes e prestadores de serviços não precisam de alvará para funcionar. Fica criada a carteira de trabalho digital. O texto permite também que documentos públicos digitais passem a ter o mesmo valor de documentos originais e diz que o e-social deve ser substituído dentro de 3 meses por um sistema simplificado. Os deputados decidiram não tratar agora de mudanças nas regras para os transportadores de cargas, nem da anistia das multas por descumprimento da tabela do frete. Uma parte do que foi incluído na comissão, por pedido de deputados, da sociedade, segundo alguns advogados do direito civil, ia gerar a judicialização dessa matéria. Ia ficar mais difícil, né, do que se imaginava. E da medida provisória da liberdade econômica, nós vamos falar agora da tramitação do pacote anticrime na Câmara dos Deputados também. Quem acompanha é a Andréia Sadi. Andréia, boa tarde para você. Oi, Sandra, boa tarde a você, boa tarde a todos. Esse pacote é aquele apresentado pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro. E tem um grupo de trabalho com deputados aqui na Câmara discutindo essas propostas. Hoje à tarde tem uma reunião marcada desse grupo de trabalho. Uma dessas discussões, viu, Sandra, é a seguinte: eles querem trazer de forma direta essa proposta, esse pacote aqui para o plenário, sem passar
pela comissão especial, assim, claro, que esse texto estiver costurado e fechado pelos deputados. Hoje à tarde, nessa reunião, estava prevista também uma espécie de uma nova derrota do ministro Sérgio Moro por parte dos parlamentares em mais um ponto desse relatório do pacote anticrime, que era o item que tratava que chama o seguinte, excludente de ilicitude, que na prática visa livrar autoridades, agentes de segurança pública, como policiais, de algum tipo de punição em conflito armado ou em risco iminente de conflito armado. O que aconteceu agora há pouco? O deputado Marcelo Freixo, que integra esse grupo de trabalho, me disse que essa discussão foi adiada, será adiada no grupo de trabalho agora à tarde por 2 semanas. Por quê? Porque, segundo ele, eles querem costurar um texto melhor para votar de uma vez por todas esse relatório, esse pacote e trazer aqui para o plenário para que isso seja votado. Tudo isso está sendo discutido, está sendo costurado com o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia. Sandra. Ok, Andréa Saidi, muito obrigada pelas suas informações. Trabalhadoras rurais de todo o país fizeram hoje a tradicional Marcha das Margaridas, também lá em Brasília. Elas saíram em passeata e foram até o Congresso Nacional. Quem acompanha tudo é a repórter Rita Yoshimine. Oi, Rita, boa tarde para você. Boa tarde, Sandra. Boa tarde a você também que nos acompanha. Esta é a 6ª edição da Marcha das Margaridas, que ocorre a cada 4 anos aqui em Brasília, sempre em agosto, em homenagem a Margarida Maria Alves, uma agricultora e líder sindical que foi morta em agosto de 1983 na Paraíba. A marcha é organizada pela CONTAG, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura e outros sindicatos rurais. As agricultoras saíram bem cedo de manhãzinha lá do acampamento no Parque da Cidade e desceram o eixo monumental para chegar à esplanada dos ministérios. Durante toda a manhã, o trânsito do centro da capital ficou bem congestionado. Ao chegarem em frente ao Congresso Nacional, as manifestantes cantaram o hino e fizeram discursos pela reforma agrária, por mais saúde, mais educação e melhores condições para as mulheres do campo. E também por medidas de combate à violência contra a mulher. As agricultoras já subiram à esplanada, aqui de volta à esplanada dos ministérios, e agora se preparam para embarcar nos ônibus e voltar para casa. Sandra, é com você. Rita Yoshimine, muito obrigada. 85 cidades de todos os estados e do Distrito Federal tiveram protestos ontem contra o congelamento de verbas da educação, de acordo com o levantamento final do G1, o portal de notícias da Globo. Boa parte dos atos foi à tarde. Em São Paulo, professores, estudantes e representantes de centrais sindicais fizeram passeata e se concentraram na Avenida Paulista, em frente ao MASP. No Rio de Janeiro, os manifestantes seguiram em passeata até a Igreja da Candelária, em protestos contra a reforma da Previdência e o corte de verbas na educação. Em Porto Alegre, além dos protestos contra os cortes no orçamento da educação, teve manifestação contra o parcelamento dos salários na rede estadual de ensino. Em Belo Horizonte, os manifestantes percorreram as ruas da região central da capital mineira em direção à Praça da Estação. Em Brasília, os protestos reuniram professores, estudantes e entidades de classe no gramado do Congresso. Em Vitória, estudantes saíram de 2 universidades e caminharam até a Assembleia Legislativa do Estado. O Profissão Repórter de hoje mostra histórias de descaso com a educação de crianças e adolescentes no país. Deixa essa cobra aí. Que medo. A escola completamente abandonada. A situação que está, a porta. Falta de planejamento. Fecharam a escola por causa do lixo. Falta de estrutura. Aqui era a nossa quadra. Ela está nessa situação há uns 5 anos. Falta de transporte. 76 canoas, para arrumar assim 76 canoas não é fácil não, né? E falta de vontade política. Como que a prefeitura deixou isso acontecer? Quando é que as aulas vão voltar para esses 2.500 alunos do Baixo Madeira? Quem são os responsáveis? Depois do futebol, no Profissão Repórter. A
A jovem ativista Greta Thunberg começou hoje uma viagem entre o Reino Unido e os Estados Unidos em um veleiro com 0 emissão de carbono. A Marina Isidro está em Londres acompanhando essa viagem para a gente, nos traz as informações agora. Marina, boa tarde para você. Olá, boa tarde, Sandra, e a todos. Começou a jornada da menina de apenas 16 anos e muita vontade de mudar o mundo. Greta Thunberg saiu hoje aqui da Inglaterra e vai cruzar o Oceano Atlântico de barco até Nova York para ir a uma cúpula da ONU sobre o clima. A ativista sueca não viaja de avião por causa das emissões de carbono e está em um veleiro que não polui. Tem painéis de energia solar e uma turbina para gerar eletricidade. O conforto também é 0, não tem cozinha nem banheiro. Greta disse que fica enjoada no mar, mas que vale a pena. 4 anos atrás, ela foi diagnosticada com a síndrome de Asperger, um tipo leve de autismo. Ela mesma explicou que crianças com esse quadro podem desenvolver grande interesse por um assunto específico. No caso dela, o meio ambiente. Há um ano, ficou conhecida por protestar em frente ao parlamento sueco antes das eleições gerais e parar de ir à escola às sextas-feiras para chamar a atenção sobre as mudanças climáticas. Hoje, é uma das indicadas ao Prêmio Nobel da Paz. Antes de partir, o capitão do barco lembrou que nem todo mundo consegue viajar dessa forma pelo Atlântico, mas cada um pode fazer pequenos atos em prol do meio ambiente. Sandra? É isso aí, Marina. Cada um tem que fazer um pouquinho, né? Obrigada. O aeroporto de Hong Kong voltou a operar depois de 2 dias fechado por causa de protestos. A maioria dos voos saiu sem atrasos hoje. O aeroporto é um dos mais movimentados do mundo. Os manifestantes protestaram nas ruas. Eles estavam em frente a uma delegacia. A polícia usou gás lacrimogênio para conter a manifestação. Os protestos dos últimos dias lutam por uma reforma democrática e contra o aumento da interferência da China na autonomia de Hong Kong, que é uma região administrativa especial do país. Um incêndio atinge a ilha de Eubeia, na Grécia, desde ontem. Aviões estão trabalhando no combate às chamas. Pelo menos 500 pessoas que vivem em 4 vilarejos da região tiveram que deixar suas casas. Uma das maiores reservas ambientais do país está ameaçada pelo incêndio. Ainda hoje, um homem sobrevive a um acidente impressionante em Goiânia. E a seguir, a Argentina aumenta o salário mínimo e congela o preço da gasolina depois da derrota governista nas eleições primárias. E a turbulência nos mercados internacionais. A gente volta já. O presidente argentino, Maurício Macri, anunciou um pacote de medidas econômicas que vão do congelamento de preços ao aumento de salários. O anúncio foi feito hoje, dias depois do presidente sofrer uma derrota nas prévias eleitorais de domingo. Maurício Macri anunciou as medidas num pronunciamento. Ele prometeu um bônus para servidores públicos, reajuste na bolsa estudantil, mudanças na cobrança de impostos e aumento do salário mínimo, mas disse que o valor ainda será definido. Macri também disse que vai congelar o preço da gasolina por 90 dias para reduzir o impacto da crise econômica. O pacote, segundo ele, vai trazer alívio para 17 milhões de pessoas. As medidas terão um custo fiscal para o Estado, já muito endividado, de cerca de 40 bilhões de dólares, o equivalente a 160 bilhões de reais. Segundo o governo argentino, o valor vai ser retirado de recursos adicionais e, se for necessário, será feita uma reorganização de itens orçamentários de programas que não são prioritários para o país neste momento. Maurício Macri também pediu desculpas pelo que falou na segunda-feira, quando responsabilizou a oposicionista Cristina Kirchner pela reação dos mercados e pela alta do dólar. O índice Merval, o principal da Bolsa da Argentina, chegou a cair 37% esta semana, depois do resultado das eleições primárias de domingo. O resultado mostrou uma liderança do candidato kirchnerista Alberto Fernandes por 15 pontos de diferença.
A incerteza sobre os rumos da economia americana está derrubando as bolsas nos Estados Unidos hoje. A gente vai falar com o correspondente Ismar Madeira, lá em Nova York, que está acompanhando. Ismar, boa tarde para você. Como estão os indicadores econômicos neste momento por aí? Boa tarde, Sandra, para você e para todo mundo. Olha, todos os principais indicadores das bolsas de valores aqui em Nova York estão em queda. Dow Jones a menos 2,60% neste momento e Nasdaq a menos 2,95% agora. E esses dados, durante toda a manhã, eles foram caindo, né? Isso está acontecendo depois da divulgação de dados sobre a desaceleração da economia da China e da Alemanha e sobre o movimento do mercado financeiro aqui nos Estados Unidos. Pela primeira vez desde 2007, o rendimento dos títulos do Tesouro Americano há 10 anos caiu abaixo do rendimento de títulos há 2 anos. Para os economistas, essa inversão entre os rendimentos de curto e longo prazo é um indicativo de uma iminente recessão aqui no país. Já na economia mundial, o crescimento da produção industrial chinesa está caindo ao menor ritmo em mais de 17 anos. É resultado da guerra comercial com os Estados Unidos. Os americanos aumentaram as tarifas sobre importados chineses e a China reagiu também impondo novas taxas sobre produtos dos Estados Unidos. Investidores temem que esta batalha comercial leve a uma recessão global. O mercado financeiro está muito sensível e atento às negociações entre as principais economias do mundo. Sandra. Ok, Ismar, sem dúvida, está todo mundo bem sensível e claro que a turbulência internacional mexe com o mercado brasileiro também. A Bovespa opera em queda de 2,20% a 101.025 pontos e o dólar está em alta, cotado a R$ 4,01. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado começou hoje a discutir a proposta da reforma da Previdência. Foi a primeira reunião da comissão com a reforma da Previdência na pauta. Não custa lembrar que essa é uma matéria complexa, é uma matéria que exige muito de nós, um senso de responsabilidade de cada um de nós, e também não custa lembrar que é uma matéria que hoje povoa a mente e os corações de todos os brasileiros. Os senadores aprovaram todos os pedidos de audiência. Serão convidados economistas, entidades de magistrados, policiais, servidores públicos, sindicatos e representantes do governo. Um dos primeiros a participar das audiências será o secretário especial da Previdência, Rogério Marinho. O ministro da Economia, Paulo Guedes, também vai participar. Ele deverá dar explicações sobre a reforma no plenário do Senado. O calendário da reforma no Senado prevê que a votação da proposta em 2 turnos ocorra até o dia 2 de outubro. E, se for aprovada, a promulgação até o dia 10. Ao mesmo tempo, vai tramitar uma PEC paralela, que deverá ser apresentada pelo relator para tratar da reforma da Previdência para os servidores dos estados e municípios. O líder do PSL no Senado, Major Olímpio, defendeu a PEC paralela. Senão nós vamos continuar limpando o chão com a torneira aberta. Tirando os 3 estados que eram territórios e se tornaram estados mais recentemente, todos os estados têm déficit previdenciário. Na hora que dá o buraco, aonde é o socorro? Na União. O Tesouro Nacional apresentou hoje os gastos dos estados e municípios com a Previdência. No ano passado, 12 estados descumpriram o limite máximo de 60% de comprometimento da receita corrente líquida com despesas de pessoal, como prevê a Lei de Responsabilidade Fiscal. Em 2017, eram 14 estados. Os governadores gastaram 160 bilhões de reais para pagar aposentadorias e outros benefícios previdenciários. O déficit foi de 101 bilhões em 2018. O rombo nas contas só vem aumentando a cada ano. Passou de 74 bilhões de reais em 2015 para mais de 100 bilhões no ano passado. O secretário do Tesouro Nacional ressalta a importância de mudar as regras de aposentadoria dos estados e municípios. Eles têm que controlar a despesa com o pessoal e tem que fazer uma reforma da Previdência. O déficit da Previdência dos estados ultrapassou 100 bilhões de reais.
crescimento da despesa com o pessoal dos funcionários ativos continua crescendo. Os estados terão que controlar o crescimento da despesa com o pessoal de funcionários ativos e aposentados, senão não haverá ajuste fiscal dos estados no Brasil. Além da reforma que mexe na aposentadoria do regime geral e dos servidores públicos civis, o Congresso também começou a discutir como vão ficar as regras para os militares das Forças Armadas. Foi instalada hoje a comissão especial que vai discutir o projeto de lei que muda as regras de aposentadoria e pensões para eles. Foram eleitos o presidente da comissão, o deputado José Priante, do MDB do Pará, e o relator do projeto, o deputado Vinícius Carvalho, do PRB de São Paulo. A seguir, um homem sobrevive a um acidente impressionante em Goiânia. E nossos repórteres encontram o dono do carro roubado, que foi recuperado depois de 27 anos. A gente volta já. Um homem foi atingido por uma roda que se soltou de um carro em movimento em Goiânia. A imagem desse acidente é impressionante. Cleiton Gomes, de 39 anos, estava sentado na calçada com 3 amigos. De repente, ele foi atingido por uma roda que se soltou de um carro que ia passando. Veja novamente. O motorista prestou socorro. Cleiton foi hospitalizado com ferimentos na cabeça e no abdômen. Ficou internado por 1 semana e já foi liberado. Essa foi a 5ª vez que ele foi atropelado. Cleiton é um sobrevivente, é ou não é? Na segunda-feira, a gente mostrou a história de um carro furtado aqui em São Paulo e recuperado 27 anos depois na fronteira com o Paraguai. Nós localizamos o antigo dono, que conta agora o que vai fazer com o carro. Em algum lugar desse depósito está o documento do carro. Eu tenho mania de guardar coisa velha. E aí ele está nesse bolo aqui. A imagem do Verona também estava escondida no fundo da memória do seu Rui. Se eu vejo esse carro na rua, não reconheço, com certeza. O Zé Trovão, como foi batizado na época, passou 2 meses com os Galizes até ser furtado e levado a atravessar a fronteira do país e começar uma vida nova com uma família paraguaia. Foram 3 gerações lá até ser flagrado na Ponte da Amizade. Esse ano, 65 veículos brasileiros foram recuperados na região da fronteira. A última vez que o seu Rui viu o carro, ele estava estacionado exatamente aqui, nessa rua tranquila da cidade de São Paulo. Ele, a mulher e os 4 filhos moravam naquele prédio e do alto do apartamento vigiavam. Só que no dia do furto, o seu Rui estava viajando e foram os filhos adolescentes que deram falta do carro. Isso foi em 1992. O Guilherme tinha 16 anos. Já roubaram mais de um carro nosso aqui. Roubaram uma caminhonete que meu pai tinha, um carro do meu irmão, roubaram o rádio do meu carro. É uma família que desafia a estatística. Na conta das seguradoras, a chance de ter um carro roubado ou furtado na região metropolitana de São Paulo é de 12 em 1000. Desses 12, 5 são recuperados e 7 dados como perdidos. A taxa de recuperação ela acontece, no primeiro e no segundo dia. Após 60 dias, praticamente a gente tem menos de 1% de recuperação de veículos. Zé Trovão, avaliado em pouco mais de R$4.000, agora espera ser resgatado pelo dono em Foz. Nós não cobramos taxa. Ele vai comprovar a propriedade e vai poder levar o seu veículo. Mas se ele não quiser mesmo, quem vai dar destino final para ele será a justiça. O senhor pensa em trazê-lo para São Paulo? Do jeito não dá, né? Só o frete é o valor dele. Então, fora ter que pôr toda a documentação em dia, não vale a pena, né? Então, para mim, esquece. É uma boa história para contar. É uma ótima história para contar, seu Gustavo. Bom, o Jornal Hoje termina aqui com essa ótima história. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Hoje mais cedo, às 8 da noite, horário de Brasília. E amanhã a gente se encontra. Uma ótima tarde.